pessoal, aqui é a Cláudia, mediadora de Física do PVS. Hoje eu vou estar resolvendo com vocês dois exercícios com a temática aí de energia mecânica. Um exercício é o da nossa apostila e o outro exercício é uma questão do Enem que caiu de 2017 que tem a ver com esse assunto. Então vamos lá. A apostila do módulo 1, lá na página 91, nessa terceira questão, fala sobre energia elástica. Então, a gente tem uma mola com constante elástica de 16 newtons por metro. Ela é esticada desde sua posição de equilíbrio até uma nova posição em que seu comprimento vai aumentar em 10 centímetros. Aí pergunta, a energia potencial elástica da mola esticada é. Então, a gente vai precisar calcular a energia potencial elástica. Eu coloquei aqui um esqueminha só para a gente entender melhor o que está acontecendo aí. A gente tem aqui nessa posição a mola no seu estado de equilíbrio, né? Que é quando ela está na posição sem estar esticada ou comprimida. E aqui veio uma força esticando essa mola, certo? E aí o comprimento dela aumentou em 10 centímetros. Para a gente calcular a energia potencial elástica de um sistema, a gente precisa da constante elástica, da deformação da mola, e fica ao quadrado, isso tudo dividido por 2. No caso, essa deformação aqui da mola, a gente está no desenho, né, como ΔX, que é o tanto que aquilo aumentou ou diminuiu. A nossa unidade de constante elástica é Newton por metro. Então, aqui, ó, esse 10 centímetros, a gente tem que fazer a conversão e passar para metro. De 10 centímetros para metro, a gente divide o nosso valor por 100. Então, a gente vai usar aí 0,1 metros. Então, a energia potencial elástica desse sistema vai ser 16 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui eu vou começar resolvendo, né? 16 dividido por 2 vai dar 8. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Então, a gente tem aí, ó, vou transformar esse 0,01 em notação científica. Então, a gente vai ter 8 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Então, a nossa resposta é letra B, tá certo? Aqui agora, nessa questão do Enem, eu deixei um espacinho aí pra gente resolver e eu coloquei algumas ilustrações por conta própria pra gente interpretar o desenho, a questão, na verdade, com alguns desenhos. Então, a gente tem aí o brinquedo pula-pula, que é a cama elástica, é composto por uma lona circular flexível, horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, que é quando a gente tem aí o H igual a 0, passando pelos pontos de máxima e mínima altura, que é o H máximo e H mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição vertical na situação descrita é. Então, nós temos um gráfico e o eixo do gráfico aqui, ó, todos eles estão energia cinética em função das alturas máximas e mínimas. Ó. Vou deixar marcadinho aqui em todos os gráficos porque a gente vai analisar e ver qual que está mais coerente com a situação. E para isso a gente precisa lembrar das equações de energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica é a energia cinética, é a energia potencial gravitacional e a energia elástica. Então, quando a gente fala aqui, ó, em energia cinética, a gente tem mv ao quadrado dividido por 2. Então, é uma energia que depende da velocidade. Se o corpo está parado, ela vai valer 0. Para entendermos melhor, eu coloquei aí como se fosse uma pessoa, né? Ela estivesse saindo dessa posição de equilíbrio. Eu coloquei aqui o H
igual a zero, né? Essa linha tracejada representa o nosso H igual a zero. E essa parte aqui, ó, é como se fosse a cama elástica se distendendo. Então, a gente teria aqui o H mínimo, certo? Nessa primeira situação, pessoal, a gente vai sair da posição de equilíbrio e vai aumentar, né, no caso, essa deformação da mola, da cama elástica. E aí ele vai começar a adquirir velocidade. Então, nesse momento aqui, ele vai estar fazendo uma troca aí de energia elástica para energia cinética. Lembrando que energia potencial elástica, ela é calculada a partir do K x ao quadrado dividido por 2. Esse x nos nossos desenhos, né, no nosso problema, ele é, na verdade, esse h, tá? Em algumas situações aí vai ser o h. Então, esse h mínimo, por exemplo, é a altura que o corpo vai distender essa mola, né, vai esticar essa mola. Isso daí, em função da energia cinética, vai ser o que a gente vai ter que analisar no gráfico. Então, para esse primeiro momento, ou seja, do momento que ele sai daqui, da distensão da mola e chega na posição de equilíbrio, que é o que eu coloquei nesse desenho, ele vai estar trocando uma energia potencial elástica por uma energia cinética. Então, ó, energia potencial elástica vai ser o Kh ao quadrado dividido por 2, que vai se transformar em energia cinética. Então, no nosso gráfico, a gente vai ter que analisar primeiramente esse momento aqui. Então, a altura em função da energia cinética, a gente tem aí um termo ao quadrado. Se a gente tem um termo ao quadrado, ó, h ao quadrado, a gente vai ter que ver no gráfico qual é a reta, né, a curva que representa isso daqui. Não vai ser letra A, porque a letra A diz pra gente que à medida que essa altura ela vai aumentando, a energia cinética diminui. E não é bem assim. Quando essa altura aumenta, a gente começa, né, a transformar em energia cinética. Então, não é letra A. Letra B segue essa ideia, né, de que à medida que a altura aumenta, a energia cinética aumenta também. Letra C, à medida que a altura aumenta, a energia cinética aumenta também. Letra D, à medida que a altura aumenta, a energia cinética também aumenta. Letra E, à medida que essa altura aumenta, a energia cinética diminui, então a gente exclui letra E também. E aí, ó, se esse H está ao quadrado, a gente tem que ter um gráfico aí, né, de função de segundo grau. E o único dessas alternativas que sobraram, que representa uma função de segundo grau, é na nossa letra C, que é a resposta correta aí. Só para finalizar, ó, no outro momento, né, a partir do momento que esse corpo ele sai da posição de equilíbrio dele, que é o nosso H igual a zero, a energia cinética dele vai diminuir, porque ele vai começar a subir, até chegar um momento em que ele vai parar, né, que vai ter o repouso. Então, por isso que aqui a gente vai ter um gráfico, né, uma reta decrescente, porque ele vai trocar a energia cinética dele por energia potencial gravitacional, que é mgh. E esse h aqui, ó, não está elevado a número nenhum, então é como se fosse 1. Então, é uma função de primeiro grau, por isso que aqui a gente tem uma parábola e aqui a gente tem uma reta. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. E é isso aí. Finalizamos a resolução dessa questão do Enem, que caiu em 2017.